Glórias a Deus, bem-vindos ao nosso canal, amém? Fique até o fim, porque certamente a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma, amém? Glórias a Deus, aleluia. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema, a palavra sustenta todas as coisas. Diga comigo, a palavra sustenta todas as coisas. Não é o seu amor que sustenta o seu casamento, é a palavra de Deus. A palavra sustenta todas as coisas. Quem sustenta você em saúde, quem sustenta você em prosperidade, não é a sua habilidade, não é o seu cuidado médico, não é a sua performance em qualquer área, mas é a palavra de Deus. Se você tiver a palavra de Deus, você será sustentado, mantido em vitória sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Amém? Então você precisa sempre pedir para Deus, quando estiver diante de um confronto de saúde, financeiro, de relacionamento, problemas conjugais, com os filhos, você precisa pedir uma palavra de Deus. Porque quando você tem uma palavra de Deus, então você tem a plataforma que te leva até o destino. É como Pedro que saiu do barco, quando ele teve uma palavra. Pedro disse, Senhor, dá-me uma palavra. E foi a palavra liberada de Jesus que fez Pedro sair do barco e andar sobre as águas. Da mesma maneira, os milagres acontecerão na sua vida se você tiver uma palavra. Porque a palavra sustenta todas as coisas. Você pode dizer amém? Vamos ao texto para confirmar essas verdades poderosas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Aleluia. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz, Ele, Jesus, presta atenção todos, por favor, na palavra, amém? Agora é hora de reverenciar a palavra, amém? Não há ninguém mais importante agora do que a palavra, amém? Sua atitude para com a palavra determina se você sairá daqui frutificando, multiplicando e recebendo honra e riquezas da parte de Deus. Amém? Diga, eu ouço a palavra com o desejo de ouvir. Eu tenho atenção para com a palavra de Deus. Amém? Então, só os servos se movimentando na necessidade, os demais, segura a sua vontade de beber água, segura a sua vontade de ir no banheiro, segura a sua vontade para ver se o tempo está bom lá fora, segura a sua vontade de não sei do que, porque agora você está diante da palavra, e a palavra é poderosa para transformar a sua vida, amém? Amém, glórias a Deus, aleluia. Hebreus 1, 3 diz, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é a substância de Deus. Ninguém viu a Deus, ninguém pode ver a Deus. Nós vemos Cristo. Deus é revelado em Cristo Jesus, amém? Sustentando, diga sustentando, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Então diga comigo, a palavra de Deus, ou a palavra do seu poder, sustenta todas as coisas, aleluia. Você está precisando de suprimento celestial, milagres na sua vida, é a palavra que sustenta os milagres. Tudo que existe, tudo que é visível e invisível, ele é mantido e sustentável, ou sustentado pela palavra de Deus. Aqui está no gerúndio, está corretamente no português, porque no original é o tempo presente do grego, que significa que a palavra do seu poder está sustentando todas as coisas, amém? Agora, note que não diz assim, a palavra poderosa de Deus, ou poder da palavra. A Bíblia não diz poder da palavra, mas a palavra do seu poder. Isso significa que o poder de Deus está na palavra. O texto não diz assim, todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. Quantos creem que tem poder? Amém, ela tem poder. Mas não diz que a palavra poderosa, ou a palavra que gera poder, mas diz a palavra do seu poder. O poder, então, de Deus, seu poder, é o poder da palavra. Amém?
Significa então que tudo que existe é sustentado pela palavra. Se Deus contasse uma mentira, se a Bíblia tivesse uma mentira, o universo todo se desintegraria. Amém. Se você não tiver uma palavra, seu casamento não será bem sucedido. Se você não tiver uma palavra, o seu ministério não será bem sucedido. Sua alma não será próspera. A alma próspera é a alma que anda na verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na palavra. Você precisa ser separado com a palavra, separado para a palavra. A tua palavra é a verdade. Se alguma coisa é contra a verdade da palavra, é uma mentira. Amém? Amém? Se Deus diz que você foi curado em Cristo Jesus, então você foi curado, e a enfermidade é uma mentira. Quem pode dizer amém? Amém. Mas você está sentindo, o diagnóstico é real. A palavra não nega o fato. A palavra tem poder de mudar o fato. A palavra da fé tem poder de atrair o invisível ao visível. Porque a fé é a prova daquilo que não vemos, mas cremos segundo as Escrituras. Você pode dizer amém? Então, se você precisa de avanço, se você precisa de força, vencer o pecado, vencer as tentações do seu temperamento, vencer em qualquer área da vida, você precisa da palavra. Porque se você não tiver a palavra, a fé não tem onde se apoiar. Porque o chão, o apoio da fé é a palavra. Amém? A sua fé só pode ir até o seu conhecimento da palavra de Deus. Se você acha que Deus vai te curar, isso não é fé. Fé não declara o amanhã, fé declara o presente. Eu fui sarado pelas chagas, pelas feridas de Jesus. Amém? Por quê? Porque a palavra sustenta todas as coisas. Aleluia! Em João capítulo 1, verso 1, João diz assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo é logos no grego, que é traduzida para nós como palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Diga comigo: no princípio era a palavra. Esse princípio é antes do princípio de Gênesis 1. Gênesis 1 é o princípio da recriação. Mas João 1 é o princípio da eternidade passada. Deus é o autoexistente. Deus não tem início de dias, Ele não tem fim de dias. Ninguém criou Deus, ninguém disse a Ele como fazer as coisas. Então, antes do antes, que nós não entendemos e não podemos compreender, que é o início de tudo, o início de tudo, que é esse princípio, é a palavra. Então, tudo que existiu, tudo que foi criado por meio da palavra. A palavra que criou permanece hoje e eternamente. A palavra de Deus permanece firme nos céus para sempre. A palavra que criou, cria hoje. A palavra que tirou a terra do caos, tira a sua vida do caos. A palavra que te dá saúde é a palavra que te dá cura, é a palavra que te prospera na alma, é a palavra que te liberta da depressão, é a palavra que salva a sua casa, é a palavra que enche a tua casa de coisas boas, é a palavra, porque a palavra sustenta todas as coisas. Se você não tem uma palavra, filho, você está num território frágil, você é vulnerável, você é presa do diabo, você é uma pessoa que não vai encontrar força. Você pode se sustentar em muitas cordas do mundo, mas a única âncora firme no meio das tempestades é a palavra de Deus, porque a palavra sustenta todas as coisas. E aqui diz João: no princípio a palavra era Deus. No princípio era a palavra. Isso significa que a palavra é a definição e é a expressão de Deus. Diga a palavra. Vou lembrar de uma canção que diz: ninguém explica Deus, mas eu vou inverter do preto no branco nessa canção. Eu vou dizer algo para você que é bíblico. A palavra explica Deus. Amém? Você não pode tocar Deus pela definição do que vê, do que ouve no natural. Deus não é definível
definido pelo visível. Deus não é definido na carne. Deus não é definido pelas coisas que ocorrem. Deus é definido pela palavra. Então a palavra, ela define, explica e expressa Deus. Amém? Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Tudo que Deus mantém em vida, em harmonia, Ele o mantém pela palavra. Céus e terras podem passar, mas a palavra permanece para sempre. As coisas mudam, as pessoas mudam, as épocas mudam, os reinos mudam, mas a palavra jamais muda. Amém? Todas as coisas são sustentadas pela palavra. Ai, pastor, eu não estou conseguindo. Qual a palavra que você tem? Se você tiver uma palavra, não é você que consegue, é a palavra pelo Espírito que sustentará você rumo à vitória, rumo à herança, o que o Senhor tem para você. Porque a palavra tem que estar desde o início. A palavra é o Deus revelado. Não é o Deus oculto. A única coisa que você pode definir de Deus é o que a palavra diz. As circunstâncias não definem. O exemplo da vida de outras pessoas não define. A palavra de Deus diz que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele está interessado em você, que Ele cuida de você, que Ele vai prover todas as suas necessidades segundo a medida da glória dEle. Não é a circunstância e nem o que você vive que define Deus. A palavra explica Deus. Deus é tudo que a palavra é, porque no princípio, quando nada existia, só Deus, o que existia era a palavra. Mas João segue dizendo que a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra escrita que traz vida para você é Deus. Não é ideia de homens, não é conceito humano. O que você precisa é da palavra. O que te faz sobreviver é a palavra. Jesus disse para o diabo: nem só de pão, de coisas naturais sobreviverá o homem, mas de toda palavra viva de Deus. O que faz você sobreviver é a palavra, porque a palavra sustenta todas as coisas. O que guarda você é a palavra. O que fecunda a sua vida com paz e prosperidade é a palavra. A palavra sustenta você. O nosso futuro é seguro, porque a palavra sustenta o futuro. Diga: a palavra sustenta todas as coisas. Pergunta para a pessoa: você tem uma palavra de Deus? Aleluia. A palavra com Deus, mas também diz que a palavra então era Deus. Veja, Deus são três pessoas, mas um Deus. Nós só temos um Deus. Como é possível que a palavra era Deus? Bem, a palavra era Deus. Cristo é a palavra encarnada. À medida que eu tenho Cristo, eu tenho a palavra. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que tem a minha palavra. O diabo não pode vencer aqueles que têm a palavra. Jesus simplesmente disse para Satanás: está escrito. Ele não explicou para Satanás coisa nenhuma. Ele simplesmente disse: está escrito, está escrito, está escrito. Porque quando você tem o que está escrito, quando a palavra se torna vida para você, não há diabo, não há enfermidade, não há marido, não há esposa, não há emprego, não há negócio que possa impedir você de avançar, porque você tem aquilo que sustenta todas as coisas. Se Deus sustenta o universo, sustenta as estrelas, sustenta a história, sustenta o tempo pelo poder da sua palavra. O poder dunamis de Deus é a palavra. Sem palavra, sem poder. Você tem uma palavra? Você tem palavra de Deus? Você anda a sua vida firmado na palavra de Deus, ou na ideia de alguma pessoa, ou na palavra de alguém? Alguém te deu uma palavra de profecia, e você fala: não, me falaram que eu vou ser bem sucedido. Você está firmado numa palavra de profecia? As pessoas correm atrás de palavras de profecia, que podem muitas vezes estar misturada com ideias de homens. Eu quero te dizer que você tem a fonte mais segura, o solo mais sagrado e poderoso, o concreto mais firmado para sustentar qualquer peso, que a palavra sustenta você no meio das tempestades. Aleluia. Não existe derrota, fracasso para pessoas que têm a palavra. O que te falta é palavra, filha. O que te falta é palavra, filho. Mas você tem a palavra perto de ti, na tua boca. Você tem a sagrada escritura, a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Creia na palavra. A Bíblia mostra algo interessante entre Maria e Zacarias.
A Bíblia diz que Zacarias era idoso, sua mulher Isabel também, e eles oravam ao Senhor por um filho. E ele era um sacerdote, estava diante do altar de incenso, altar de ouro, jogando incenso. De repente aparece um anjo. E o anjo Gabriel diz para ele: as suas orações foram ouvidas. Diga comigo: as minhas orações são ouvidas. Aleluia. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Bem, e o anjo diz: sua esposa vai ter um filho. E ele falou: mas como saberei disso? Ele questionou a palavra do anjo. Sabe, quando você questiona a palavra de Deus, você a coloca em dúvida. Foi isso que o diabo fez para com Eva. Ele questionou a palavra. Toda interrogação tem uma forma de uma serpente. Mas eu não sei se é bem assim. Isso já passou. Acho que não é mais para nós. Deus reservou coisas superiores e melhores a nosso respeito. Se você vê algo de glória, algum milagre no passado, espere para desfrutar do que Deus programou para você, filho. Amém? Então, não coloque em xeque a palavra. O anjo disse: você vai ficar mudo. As pessoas são derrotadas pelas palavras da sua boca. Você não é derrotado por um demônio, por um diabo. Você não é derrotado por uma enfermidade. Você não é derrotado porque perdeu o seu emprego. Você não é derrotado porque faliu. Você é derrotado porque diz erradamente. As suas palavras determinam sua vitória, a sua derrota, porque a palavra sustenta todas as coisas. Ouviu? Então, pessoas que são derrotadas, pessoas que não vencem o pecado, é porque eles não têm a palavra. Porque a Bíblia diz que Deus nos colocou naquela cruz e nos ressuscitou com Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque aquele velho homem que nos dominava o pecado morreu. Você já é mais que vencedor sobre todo o pecado. Mas muitas pessoas parecem não acessar as riquezas da graça. Por quê? Porque elas não creem na palavra. Elas esperam um sinal, elas esperam sentir, elas esperam que as circunstâncias se alinhem para elas falarem que creem em alguma coisa. Elas esperam um vento soprar para ver se podem sair. Você pode sair semeando e chorando, diz a Bíblia, mas vai sem dúvida, vai com fé, porque você vai voltar com os seus molhos de abundância, de grande colheita, diz a Bíblia. Eu não me guio pelo que vejo, nem pelo que sinto, mas pelo que creio. E a palavra sustenta todas as coisas, amém? A palavra sustenta o meu lar, a palavra sustenta os meus filhos, a palavra sustenta a sua vida espiritual, a palavra sustenta você sobre todas as coisas. Tira a palavra e você é vulnerável. Amém? Amém? Aleluia. E o anjo disse: porque você duvidou da palavra, você vai ficar mudo. Zacarias ficou mudo por 9 meses. Davi diz assim: Senhor, põe guarda nos meus lábios. Uma versão diz: Senhor, põe um cadeado nos meus lábios. Olha, eu vou te dar um conselho: se você fala coisas erradas, compre um cadeado e faz um piercing de cadeado, e fura aqui, fura ali, e põe uma chave tetra nesse cadeado, até que você aprenda a falar as coisas certas. Por que Deus deixou Zacarias 9 meses mudo? Por quê? Porque se ele fosse falar, Isabel recebeu então na velhice o filho, ele ia dizer: agora você vai perder o bebê, estou preocupado. Ele ia matar o milagre. Suas palavras podem matar o milagre. Suas palavras podem abortar o milagre. Suas palavras definem a sua vida, o seu futuro, filho, filha. Palavras, tudo é sustentado pela palavra viva. Diga a palavra viva. Não é a palavra escrita, é a palavra viva. O que é a palavra viva? É a palavra que o Espírito Santo gera fé em você. Quando você ouve a palavra e a palavra gera fé em você, é sinal que essa palavra saiu do comum para o sobrenatural. É a palavra viva. Jesus é a palavra viva. De sorte que a fé vem pela palavra viva. Não é uma leitura superficial, não é uma declaração momentânea, não é um culto, não é um momento, é constantemente. Se
alimentando da palavra. A palavra é Deus, a palavra sustenta tudo, e essa palavra se torna vida em fé, manifesta a fé em você. É só olhar o que você fala, que você percebe se você é um vencedor ou não. Mas eu vou negar os fatos. Bem, você não nega os fatos, mas você declara a realidade da palavra. Eu sei em quem tenho crido, e por certo ele se levantará ao meu favor. Eu tenho a palavra, e a palavra sustenta a minha vida, sustenta a minha alma, sustenta minhas emoções, sustenta os meus pensamentos. A palavra, amém? E a Bíblia diz então que ele ficou grávido. Aliás, ela ficou grávida. O homem também fica grávido quando a mulher fica. Mas algo interessante, que Zacarias se esqueceu do propósito dele. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. O nome da esposa Isabel significa a promessa de Deus. Então, se juntarmos, o Senhor se lembra da promessa dele. Deus não esqueceu. Deus não tem memória curta, Deus não precisa de registros, amém? Ele é Deus, Ele sabe, não esquece de coisa alguma. Mas João, que foi o nome que o anjo disse, ele vai se chamar João, foi o nome divino, significa, o Senhor é graça. O Senhor é graça. Então o Senhor se lembra das promessas que te fez, e o Senhor é gracioso para te dar essas promessas. Amém? Você pode dizer amém? Você que está com sono, dê um tapa na sua cara e diga amém. Aleluia. O anjo, 6 meses depois, Gabriel, enviado a uma virgem de 14 a 15 anos, chamada Maria. E ele disse, com uma saudação inédita: bem-aventurada és tu dentre as mulheres, cheia de graça. Ela se admirou da visão. E o anjo disse para ela, disse o seguinte: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Deus é salvação. Esse é o sentido do nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja, Zacarias questionou a palavra, Maria questionou o método. Mas olha o que o anjo diz, e olha a resposta de Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Diga, o Espírito Santo, mas a palavra liberada geram vida. Aleluia. Se eu tenho o Espírito Santo, quem tem, diga amém. E se eu tenho a palavra, diga amém. Você tem tudo o que você precisa. Você não precisa de nenhum outro conhecimento além da palavra revelada e do poder do Espírito. Aleluia. Poder do Espírito e palavra de Deus é que transforma a nossa vida. O que falta não é um treinamento, é palavra na presença do Espírito Santo. Quando Deus olhou o caos da terra, a terra estava sem forma e vazia. E assim é o pensamento de muitas pessoas. Assim é a vida de muitos crentes. É uma vida sem graça, sem forma, vazia, presa no passado, nas decepções e desilusões. Mas Deus não alimenta o seu caos, Ele comanda a vida. Ele disse: haja luz. E a palavra é Deus, a palavra é Jesus. O Espírito e Jesus se encontram, a vida é gerada. Aleluia. Diga para alguém: você precisa da palavra do Espírito. Da palavra do Espírito. Meu Deus, como é simples as coisas de Deus. Como você pode ser um crente vencedor. Como você pode realmente usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para afugentar o diabo. Amém. Olha o que Maria disse. O anjo disse: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril.
Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Você tem uma palavra que é uma promessa para aquilo que você precisa? Não há impossíveis para Deus. Você pode crer nisso? Você pode não entender como Deus vai fazer. Deixe um método com Deus. Se Ele quer curar o cego, cuspindo no chão, fazendo lodo e mandando ele se lavar. Se Ele quer pôr as mãos nas vistas do cego mais de uma vez. Se Ele quiser apenas dizer, veja, Ele define o método. E você recebe pela fé um milagre. Não se preocupe como Deus vai fazer. Senhor, então, Senhor, manda o dinheiro, me dá uma conexão, me dá um homem muito rico, generoso, que eu caia em graça diante dos olhos dele. Não defina o método, deixa por conta de Deus. Apenas creia na promessa de Deus, que Ele te fará fecundo na terra, que a tua casa será uma casa cheia de tudo que é bom. Eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei. A sua conexão principal não é com pessoas, é com a palavra e o Espírito, porque a palavra sustenta todas as coisas. O poder de Deus é a palavra expressa no Espírito. Veja, Deus criou tudo. Jesus executou e consumou a obra, o plano de Deus. E o Espírito Santo hoje, Ele te conduz para desfrutar de toda a obra consumada de Cristo. Aleluia, amém. Cristo é a palavra e o Espírito está presente. Na união do Espírito com a palavra, vida é gerada. Vida é gerada. Ah, pastor, o que eu preciso para ter êxito? Palavra e Espírito. Porque o Espírito vivifica a palavra se torna vida e produz pelo Espírito. Aleluia, amém? Verso 38 do que eu estou lendo, não estou projetando. Então disse Maria, aqui está, e aí eu vou te dar a chave de Maria para trazer o milagre de Jesus à terra, para colocar Jesus em cena. Ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aleluia. Jesus disse, seja feito segundo a sua fé. A fé se apoia na palavra, porque a palavra sustenta todas as coisas. Se você não tem palavra, não há fé, não há mover do Espírito. O mover do Espírito está com a palavra, porque a palavra viva é Cristo. Todas as riquezas de Deus estão em Cristo. Todas as riquezas de Deus estão na palavra. A palavra revelada, aleluia, amém. Você pode dizer para Deus que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Jogue todo o peso, jogue toda a responsabilidade, jogue todo o seu encargo, tudo que você pode na palavra. Jogue seu medo, sua ansiedade, sua enfermidade, suas dificuldades financeiras, jogue tudo sobre a palavra, porque a palavra sustenta todas as coisas. Ninguém pode ir contra a palavra. Aleluia. Você tem a palavra? Ou você tem o tesouro nas suas mãos, no seu coração, na sua boca, filho. A palavra de Deus. Deus disse para Jeremias, eu velo, eu vigio sobre a minha palavra para fazer cumprir. Quando você está falando da palavra, quando você está declarando a sua fé na palavra, Deus está observando você. Se existe alguém que atrai a Deus, é aquele que crê na palavra. Se você estiver no meio de uma multidão de milhões de pessoas e for a única pessoa que expressa fé na palavra, os olhos de Deus estão sobre você, mirando você, e assim como a palavra foi liberada, assim será, porque todo o resultado do que existe foi criado pela palavra. O seu milagre, se ele não existe, ele é criado pela palavra, a palavra da promessa, a palavra de Deus. O que você está dizendo é palavra? Se não é palavra, você está em areia movediça, você está num campo minado, o diabo engana você, você é frágil nas suas emoções, você é uma pessoa que não expressa a vida e o poder que há em ti pela palavra de Deus, porque a palavra sustenta tudo, a palavra sustenta o seu casamento, é a palavra, amém? Você às vezes pensa assim, também se o anjo aparecesse para mim e dissesse, filha,
agraciado. Então você vai ter uma luz, um filho, sem ter relação com homem algum. Maria falou, Senhor, como é isso? E ele falou, vai vir o poder e a palavra, você recebe um anjo. Aí se você diz, seria muito fácil acreditar. Paulo diz, ainda que apareça um anjo, porque Satanás se transforma em anjo de luz, e pregue outro evangelho que vá além do que eu tenho pregado, o que está escrito, seja abominação. Se você é um daqueles que espera uma manifestação sobrenatural para crer, você é uma presa do diabo. Fácil. Mas se você é daqueles que andam na palavra, independente das tempestades ao redor, você está sendo sustentado até o destino. Jesus entrou no barco, foi dormir, uma tempestade surgiu, os discípulos desesperados chegam para Jesus e falam, Senhor, por favor, tu não te importas, vamos perecer. Jesus silencia a tempestade, o mar, e chega do outro lado. E Jesus falou, por que vocês não creem? Por que vocês não usaram a fé que têm? Jesus havia dito, passemos para o outro lado. Quando você tem uma palavra, não importa as tempestades, você vai chegar no destino da palavra. Segundo a palavra, assim será. Ouviu isso? Segundo o que você diz, assim será. Algumas pessoas estão ficando um pouco mais velhas. E eu tive aí um encontro com algumas pessoas um pouco mais velhas, assim, e eu fiquei assim meio complicado, porque eles dizem, ai, está doendo aqui, está doendo ali. Eu falei, pois bem, eu estou cheio de saúde, né? Você está cheio de saúde. É verdade que às vezes você vai sentir o cansaço, mas o Senhor é minha força, não só espiritual, física. Ele é minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha capacidade. Você tem o que você crê e diz. Amém? Amém? Quantas pessoas prósperas nós temos aqui? Diga amém. Amém. Quantos homens e mulheres ungidos nós temos aqui? Quantos líderes frutíferos nós temos aqui? Aleluia, amém. A palavra sustenta tudo. Amém. O Senhor está vigiando. Maria, ela teve que aceitar uma sentença de morte imposta pela lei. Ela era judia, foi criada na lei. E se uma virgem aparecesse grávida, sem ter se casado, ela seria apedrejada na frente dos anciãos da cidade. E a primeira pedra era o pai que lançava. Bem, ela aceitou uma má reputação naquela sociedade, com risco de morte. Ela também aceitou o inédito. Ela venceu qualquer barreira do impossível. Porque nunca se ouviu falar de Deus dar uma criança para uma mulher que não se relaciona sexualmente. Isso não existe. É contra a natureza, é imoral, é antiético. Ela venceu essas coisas. Ela aceitou uma sentença de morte. Tanto é que José, porque amava muito, tentou fugir. Porque aí não dizer, olha só, o cara engravidou, deu fora, e ela seria livre da morte. Mas ela aceitou a morte. Você acha que os exemplos de fé, de cura, de milagre na Bíblia são fáceis? São simples. Se fosse assim seria mais fácil. Não é mais fácil para você, como não foi mais fácil para eles. Mas se você perseverar na palavra da fé, a palavra sustenta você até o destino proposto por ela. Segundo a palavra liberada, ela cria um caminho até o lugar. Amém? Aleluia, eu sei onde eu vou chegar, porque eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra, então você sabe onde vai chegar. Glórias a Deus, pode dizer amém? Amém. Aleluia. A palavra da fé está perto de mim, está perto de ti, está na sua boca. Aleluia. Provérbios capítulo 4, verso 20, eu quero mostrar algo para você. A fé na palavra é que guarda o coração. Provérbios diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. O problema das pessoas é um coração frágil, um coração desprotegido. Entra e sai qualquer coisa. O que você fala é fruto do que está armazenado no coração. As imagens criadas no mundo espiritual, elas estão armazenadas no seu coração. Se o seu coração for errado, tudo é errado. Compreende isso? E Provérbios capítulo 4, verso 20 diz assim, filho meu,
atenta, presta atenção. Presta atenção. Está dizendo aqui, presta atenção. Ei, presta atenção. Está prestando atenção? Filho, presta atenção. Amém. Filho meu, atenta, presta atenção para as minhas palavras. Você prestou atenção até aqui? Então você tem a chance de receber uma porção de fé para sair daqui com o seu milagre. Porque se você presta atenção às palavras, aí ele segue dizendo, aos meus ensinamentos, inclina, estica, esse é o sentido literal, os teus ouvidos. Eu estou ouvindo com atenção. Verso 21, não os deixe apartar dos seus olhos, porque toda palavra cria uma imagem. Você pode ver a cura, você pode ver o êxito, você pode ver a riqueza, você pode ver o ministério, você pode enxergar tudo que a palavra é liberada. A palavra cria a imagem. Pense na praia. A praia surgiu porque a palavra invisível criou a forma dentro de você. Amém? Amém. Não os deixes apartar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, aonde eu deposito a palavra? No coração. E o verso 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Vida e saúde. O meu corpo é curado, a minha alma é curada à medida que eu guardo a palavra. Porque a palavra sustenta todas as coisas. 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Como você guarda o coração? Você guarda o coração guardando a palavra no coração. Amém? Ah, pastor, eu não sei como guardar meu coração. Eu acredito em todo mundo, eu vou na de todos, eu não sei para onde eu vou, não sei o que fazer. Guarda a palavra no coração. Medite, leia, fale, confesse a palavra de Deus. Armazene-a no seu coração, seja cheio da palavra de Deus, tão cheio quanto uma esponja imersa na água. Quando você tira, toca em qualquer lado dela, o que sai? Água. Quando uma tempestade surgir na sua vida, o que sai de você? Palavra. As pessoas, quando ouvem uma notícia, quando algo ruim acontece, elas entram em verdadeiro desespero, porque não está dentro delas a palavra. A palavra sustenta a tua saúde, a palavra sustenta o nosso futuro, a palavra sustenta todas as coisas. Você precisa da palavra no coração. É assim que se guarda o coração. Guarda o seu coração para aquela pessoa que Deus tem para você, jovem. Como eu guardo meu coração? Eu não olhar para um, para outro. Não, guarda a palavra. Aleluia. Como conservará puro o jovem o seu caminho? Guardando a palavra no seu coração. Porque a palavra te sustenta em santidade. A palavra te sustenta na vitória. É a palavra. Amém? Uau, quão importante é a palavra. A palavra da fé. Diga, fé está na palavra viva. Amém? Você precisa da palavra viva. Então precisa gastar tempo com a palavra escrita. Falar a palavra escrita. Até que essa palavra se transforme na palavra viva. Quando há palavra viva, há revelação. Fé gerada. A mudança chegou. O milagre é presente. Amém? Aleluia. Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, verso 5. Algo tão interessante. Diga assim comigo, a fé é a base de tudo. E a fé vem pela palavra. Então você precisa da palavra para ter fé, amém? Mas Pedro descreve assim, capítulo 1, verso 5 em diante, vou ler até o verso 8, diz assim: por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência. Então se você é preguiçoso, você não prospera em nada. Amém? Tem que ser diligente para receber a palavra, para declarar a palavra, para estudar a palavra. Ai, pastor, tive uma dor de cabeça, não vou no curso hoje de maturidade. Tudo bem, eu até já conheço o assunto, mas vive como miserável. Não conhece nada, porque é a palavra que sustenta a tua prosperidade, filho. É a palavra que sustenta todas as coisas. Vocês deviam celebrar a palavra, em vez de ficar às vezes aí distraído, enquanto você não presta atenção, você não guarda. E se você não guarda, não há resultados. Simples, não? Mas tão profundo.
Diga, a palavra sustenta todas as coisas. Aleluia. Se você tem uma palavra, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé. Veja, fé. A fé é a base. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Amém. Então veja, você associa todas as virtudes na base da fé. Significa que sem fé não há sustento para nenhuma virtude. Se você tenta ser santo sem fé na palavra, você não se sustenta em santidade. Se você tenta receber a bênção de Deus, os milagres de Deus, sem a fé na palavra, você não vai receber. Se você ora sem crer na palavra, não há fé. Se não há fé, não há virtude. Conhecimento sem a fé é inútil. Fraternidade sem a fé é inútil. Amor sem a fé é inútil. Porque a fé é a base de tudo. Não é que você precisa ter fé e acrescentar outras coisas para que a fé seja aperfeiçoada. É que a fé na palavra, seja qualquer virtude, você tem o Espírito Santo, você tem paz, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Você tem todas as virtudes em Cristo Jesus gratuitamente, mas todas essas virtudes se tornam inúteis, inexpressivas sem a fé. E a fé está ancorada na palavra. Sem fé na palavra, sem fé. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Viver Jesus é viver pela fé na palavra. Paulo disse, já estou crucificado. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Mas como é esse estilo de vida? Vivo pela fé. É a fé na palavra escrita que diz que o meu velho homem foi crucificado. O diabo, o pecado, não tem mais domínio sobre mim, nem sobre você. Você foi ressuscitado com Cristo Jesus. A sua posição é uma posição de glória. Como Ele é, você é. Ele está lá e você está aqui. Mas a palavra e o Espírito geram o estilo de vida, de graça, de poder, de domínio de Jesus. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Quando você tem a palavra, então você tem as respostas de Deus para todas as suas crises e necessidades. Aleluia! Eu queria orar com você nesta hora. Aleluia! Para que o Espírito Santo lhe dê uma palavra de Deus. Uma única palavra. Eu louvo a Deus, porque todos os moveres e mudanças da minha vida foram sustentados por uma palavra. E eu tenho essas palavras registradas, eu registro essas palavras, tenho na minha agenda, tenho no meu desktop do computador, para frequentemente olhar e lembrar da palavra que gerou uma mudança. Quando eu vim para Porto Alegre, para Vinha, aqui no sul, eu falei, Senhor, eu já disse sim, mas se eu não tiver uma palavra, eu não consigo sobreviver. Como eu vou me sustentar? Como eu vou me manter sem a palavra? E o Senhor me deu uma palavra. Está lá em crônicas, na história de personagens tão longes e desconhecidos. Deus disse para um rapaz, um jovem. Esse jovem, Jabes, o nome dele, significa filho da dor, causador de dores, filho da aflição. E no meio de uma genealogia quase infinita, o escritor faz um parênteses e diz assim, Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Você pode ser mais ilustre que todos. Você pode ter destaque entre todos. Amém? Isso não alimenta o seu ego jamais, mas é o que Deus tem para você. Ele vai te colocar acima e não abaixo. Aleluia, está escrito. É uma palavra de Deus. Amém? É uma promessa feita a Abraão, é sua, por direito de filiação pela fé. Amém? Pela fé. E aí Jabes, então, com estigma terrível na vida.
Porque a mãe chamaria o menino de filho de dores, causador de dores. A mãe deve pegar um bebê e falar: meu filho. Mas ela diz: você é um causador de dores. Não sabemos, mas podemos supor algumas coisas. Talvez um parto muito doloroso, quase morreu a mãe. Talvez o pai abandonou ela quando nasceu a criança. Talvez não tinha recursos financeiros, a situação era muito escassa. E o menino vem, mais dificuldades somam-se. Ela falou: tu és filho de dores, causador de dores. E ele cresceu com esse nome. Nome revela propósito. Mas Deus, que vai à frente e que endireita os caminhos tortuosos, Deus que te espera na estrada errada, você tomou a estrada errada, você causou problemas, mesmo assim, se você confiar na palavra do Senhor, Ele vai ter uma mesa preparada para você, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Amém? Ele vai consertar os nossos erros. Ele ora. Ele diz: oxalá, Senhor, que o Senhor me abençoe, e me abençoe muito, e expanda as minhas fronteiras, e a tua mão seja comigo, e me livre da aflição e da dor. E a Bíblia diz: e Deus o ouviu. Aleluia. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, vontade de Deus está na palavra, estamos certos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Se estamos certos que Ele nos ouve, estamos certos que Ele fará. Amém? Você tem uma palavra? Então Deus vai expandir, Deus vai levá-lo a lugares inéditos. Deus, segundo a palavra, vai expandir. Deus vai proteger você. A mão de Deus vai livrar você do perigo e do mal. A palavra que você tem determina o seu destino. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E eu quero orar nesta hora. Eu quero orar por aqueles que estão doentes. Eu quero depois orar por aqueles que se encontram em situações difíceis, soluções financeiras, crises dentro de casa, e nós vamos liberar uma palavra, a palavra da oração. Você vai orar conosco, e Deus que ouve, vai realizar o milagre na sua vida. Quantos creem? Tudo é possível que crê. Aleluia, amém? Amém? Eu queria chamar você que está enfermo, que você que precisa de cura de Deus, que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero liberar a palavra sobre você, e você vai tomar essa palavra, e você vai falar essa palavra, e essa palavra vai produzir segundo ela é, porque tudo é sustentado pela palavra. Tua saúde, tua prosperidade, amém? Abre espaço aqui para eles todos, isso, vão, os servos ajudem isso, indo para lá, abrindo aqui no corredor, aleluia, aleluia. Nós cremos, quem crê na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela opera, ela funciona, em nome de Jesus, amém? Amém? Queremos orar por vocês, amém? Venha, venha, em nome de Jesus, aleluia. Está escrito, receba uma palavra. Olha para mim, presta atenção na palavra, não em mim, mas na palavra. Está escrito que Jesus levou as nossas enfermidades naquela cruz. Aquelas feridas no corpo de Jesus são a nossa cura física. Amém? Está escrito assim: aqueles que creem no nome de Jesus, que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê nisso? Você tem a palavra? Amém? Diga: eu tenho a palavra, e a palavra sustenta a minha saúde. Pastor, mas eu não senti. Você não precisa sentir, porque a fé é a prova do invisível. Eu não vi, você não precisa ver nada, mas quando orarmos, creia que a palavra está funcionando, operando dentro de você, e segundo a palavra, você é curado, em nome de Jesus. Você crê?
Diga: eu creio na palavra e pelas chagas de Jesus Cristo eu fui sarado. Eu estou sarado pela palavra. A palavra sustenta todas as coisas. Amém? E você tem a palavra, então você tem o que a palavra diz. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar, os irmãos vão impondo as mãos em nome de Jesus. É a fé no nome de Jesus. Não tem outra fé a não ser no Jesus, que é a palavra vivificada. Amém? Enquanto eles impõem as mãos, o louvor pode cantar baixinho. Em nome de Jesus, podem pôr as mãos. Eu declaro sobre você o poder da palavra, a palavra liberada, a palavra que te cura. Em nome de Jesus, impomos as mãos e declaramos: seja curado, seja curada, seja curado, seja livre de todo mal, seja livre. Em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos poder. Em nome